Bom, vamos para a palavra, irmãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando você vai abrindo a sua Bíblia, irmãos, eu creio que nesse ano da experiência, irmãos, Deus tem algo para fazer em nossas vidas que vai nos surpreender. Já está nos surpreendendo, né, em muitos aspectos. Aqueles que estão atentos e ligados às oportunidades de Deus, eu imagino que já estão vivendo surpresas diante do Senhor. Mas eu creio que o nível de experiências que teremos com o Senhor nesse ano, ele está também relacionada, e principalmente, talvez eu poderia dizer, ao quanto nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Porque não é possível nós vivermos experiências com Deus se nós não estivermos sujeitos à vontade dEle plena para a nossa vida. Amém? Então, porque você não tem como viver experiências com Deus se você quer fazer do seu jeito, fazer da sua forma, aquilo que você acha melhor fazer ou da maneira que você acha melhor fazer. Então, para vivermos as experiências que Deus tem para nós ao longo desse ano, é importante que nós, como igreja, estejamos alinhados com a vontade de Deus. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Antes, tem alguém visitando a gente hoje aqui? Perdão, irmãos, esqueci de perguntar. Importante saber disso. Alguém está nos visitando nessa noite? Levante sua mão aí. Ô, irmão, seja bem-vindo. Mais alguém? Deixa eu abençoe, seja bem-vindo. Vamos aplaudir os irmãos. Somos muito felizes por vocês estarem aqui, viu? Nos alegra muito a sua presença. Bom que você veio. Espero que o Senhor fale contigo nessa noite, que você saia daqui marcado e transformado pelo Senhor nesse lugar. João, capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Amém, irmãos? Diz assim, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Até aí, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, mais uma vez por essa noite. Nesse momento, Pai, estamos aqui desejosos, Pai, por ouvir a Tua voz nesse lugar. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Então nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. O Senhor tem liberdade aqui nesse lugar de ministrar aos nossos corações aquilo que está no Teu coração, para que sejamos, Pai, transformados pela Tua palavra nessa hora. Então, Senhor, toma esse lugar e tira toda a distração do nosso meio, Senhor. Toda a agitação da nossa alma, que se aquiete agora, para que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de compartilhar a respeito da vontade de Deus e nos alinhar com essa vontade, eu queria estabelecer aqui com os irmãos um pano de fundo para que a gente possa entender a importância disso, desse alinhamento com a vontade de Deus. Nós fomos criados por Deus para viver um propósito específico e estabelecido por Ele. Como seres viventes, criados por Deus, à semelhança de outras criaturas, nós fomos criados com instintos e com intuição na nossa vida.
de maneira que os nossos instintos estão ligados às nossas necessidades e a nossa intuição ligada aos nossos interesses. Mas uma das grandes coisas que nos diferenciam das demais criaturas criadas por Deus é a vontade de Deus expressa ao nos criar, que de alguma forma imprimiu em nossos corações a vontade dele na nossa vida. De toda a criação de Deus, o único momento em que Deus para e expressa a sua intenção, a sua vontade ao criar alguma coisa, foi quando ele criou o homem, em que ele para e diz: façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Então nós fomos criados a partir de uma intenção, de uma vontade expressa de Deus. Então nós temos em nós essa capacidade de também planejar as coisas, diferente dos outros animais, né? Essa capacidade de ter intenção em fazer algo, né? E isso vem imprimido da parte de Deus em nós, na nossa personalidade, em quem nós somos como seres humanos. E Deus coloca o homem no jardim do Éden para viver o propósito dele, pleno, perfeito, sem pecado. Não havia pecado na humanidade ainda. E o homem é colocado no jardim do Éden para viver em plena comunhão com Deus, vivendo a vontade de Deus, vivendo como filhos de Deus no jardim do Éden. O homem só precisava descansar na vontade de Deus. Tudo que a gente precisava para viver bem, ter uma vida plena, já estava à nossa disposição. Mas o homem decidiu que ele precisava conhecer as coisas. De alguma maneira, o homem entendeu que precisava controlar as coisas, descansar na vontade de Deus já não era suficiente. Então, o que chamou a atenção de Eva foi que a árvore era atraente aos olhos, árvore desejável para dar conhecimento. E foi essa a tentação, essa foi a sedução da serpente com Eva. Na verdade, vocês não vão morrer, foi o que a serpente falou. Se vocês comerem da árvore, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o homem, ao invés de continuar nessa vida de descanso na vontade de Deus, ele opta por querer também conhecer as coisas, e nessa necessidade de conhecimento, ele opta por querer controlar as coisas, e aí o homem cai em pecado. E nós estamos vivendo consequências disso até hoje. Então, no momento que o homem decide por sair do descanso de Deus, ele passa a viver, irmãos, uma vida entregue aos seus interesses e às suas necessidades. Então nós vivemos a nossa vida buscando satisfazer os nossos interesses e as nossas necessidades. E é como se nós estivéssemos nos tornados escravos disso. Com essa necessidade que está ainda dentro de nós de querer controlar as coisas, de querer ter o controle das coisas. E é por isso que nós vemos hoje uma geração ansiosa, depressiva, angustiada, porque nós não conseguimos controlar as coisas. É impossível nós termos o controle de tudo. E quando nós nos pegamos em situações em que nós não controlamos, em que nós percebemos essa nossa incapacidade de controlar as coisas, nós adoecemos, nós nos tornamos ansiosos, nós nos angustiamos, porque o homem não foi criado para controlar todas as coisas, é impossível. Nós fomos criados para descansar na vontade plena de Deus para nós. Mas nós passamos a vida assim, até nós encontrarmos o plano de redenção para a humanidade através de Jesus Cristo, em que em Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus e passamos a viver, ou podemos viver novamente, o propósito original de Deus para nós, de vivermos como filhos de Deus e passar a descansar na vontade plena de Deus para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, porque em Jesus nós podemos viver esse resgate, essa restauração do plano original de Deus ao nos criar, de sermos imagem e semelhança de Deus, de descansarmos na vontade de Deus para nós, de sermos restaurados ou regenerados à condição de filhos de Deus, e assim vivermos plenamente o propósito e a vontade dele para nós. Agora, o grande problema, irmãos, é que nós muitas vezes nos convertemos ao Senhor,
nós entendemos esse plano da redenção de Deus para nós e decidimos viver, nós encontramos o lugar onde podemos encontrar tudo aquilo que nós buscamos a vida toda. A nossa satisfação plena, o sentido da nossa vida, a alegria verdadeira, paz para as nossas angústias, encontramos em Jesus. E a gente se converte, a gente se rende a Ele. Mas o que eu percebo muitas vezes é que nós, como igreja, continuamos refém, muitas vezes, das nossas expectativas, das nossas necessidades e dos nossos interesses. O que acontece é que muitas vezes nós nos convertemos ao Senhor, nós nos convertemos às vezes à religião, e nós fazemos da religião algo que nos torna diante de Deus como se tivéssemos direito ou merecedores de algo. Então, porque agora eu estou caminhando com Jesus, porque agora eu estou numa igreja evangélica, aleluia, glória a Deus, eu posso reivindicar diante de Deus os meus interesses e as minhas necessidades. E a gente vai vivendo um evangelho de barganha com Deus. Não, porque agora eu sou fiel, porque agora eu sou dizimista, porque agora eu frequento todos os cultos. Por que eu não tenho aquilo que eu sempre sonhei ter? Por que Deus ainda não fez aquilo que eu estava esperando fazer há tanto tempo? Como se nós tivéssemos nos tornado merecedores de algo diante de Deus. A verdade é que muitas vezes nós nos convertemos a uma religião, ou nós estamos frequentando alguma igreja, mas nós ainda não alinhamos, não sujeitamos a nossa vontade, as nossas expectativas, à vontade plena de Deus para nós. Então é por isso, irmãos, que eu comecei falando a importância, no ano da experiência, de nós alinharmos ou sujeitarmos as nossas expectativas, a satisfação das nossas necessidades e dos nossos interesses, à vontade plena de Deus para nós. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu vejo aqui um homem que precisou aprender um pouco sobre isso. Eu vou falar com detalhes daqui a pouco, mas para vocês entenderem o contexto, esse homem ele estava num lugar que era conhecido como tanque de Betesda, onde havia muitos enfermos ali naquele lugar, e de tempos em tempos as águas eram agitadas, e as pessoas que mergulhavam naquele tanque eram curadas das suas enfermidades. E o texto conta que esse homem paralítico, ele estava naquele lugar, naquela condição, durante 38 anos, e quando ele tem um diálogo com Jesus, a gente entende que ele não conseguia entrar no tanque na hora que tinha que entrar, porque todas as vezes que ele ia até o tanque, provavelmente se arrastando, ele não conseguia chegar a tempo, vinha outro antes dele e entrava no tanque, e ele não conseguia ser curado. E Jesus chega diante daquele homem e pergunta para ele faz uma pergunta que talvez todos nós que tivéssemos na condição que ele estava, gostaríamos de ouvir: você quer ficar são? Jesus faz essa pergunta para ele, irmãos: você quer ficar são? Jesus não perguntou para ele: por que você está aqui ainda? Jesus não perguntou para ele: por que você não conseguiu entrar no tanque? O que aconteceu? Jesus fez uma pergunta simples, que era aquilo que aquele homem estava buscando a vida toda, e naquele momento estava diante dele a resposta daquilo que ele sempre buscou. E Jesus pergunta: você quer ficar são? E aquele homem, ao invés de quero, agora, vamos, ele opta por lamentar, por reclamar, por expressar diante de Jesus ali as suas frustrações, por não ter acontecido do jeito que ele imaginava que iria acontecer. E eu vejo aqui uma pessoa que, embora a misericórdia de Deus tenha se manifestado e ele recebeu a sua cura, não estava enxergando a oportunidade que estava diante dele, porque ele estava preso nas suas próprias expectativas de como iria acontecer o milagre que ele tanto buscou durante a sua vida. E aí, irmãos, eu entendo que o propósito de Deus continua sendo o mesmo na nossa vida: nos reconciliar com Ele, como filhos dele, para vivermos plenamente a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para nós. Amém? Quantos creem nisso, irmãos? E essa vida plena que nós buscamos viver, só é possível viver quando nós encontramos essa vontade de Deus para nós e descansamos nessa vontade. Agora, as nossas expectativas, elas nos impedem de viver essa vontade de Deus para nós. Quando nós nos prendemos às nossas expectativas, como nós focamos tanto nas nossas expectativas, às vezes até de Deus, nos impede de ver de fato Deus na nossa vida, ou as oportunidades que Deus está nos dando na nossa vida.
É importante, irmãos, que a gente alinhe as nossas expectativas à vontade de Deus para nós. E para isso a gente precisa entender algumas coisas importantes a respeito da vontade de Deus para nós. Entendendo, novamente, irmãos, que esse ano é o ano da experiência. Amém? Quantos querem viver experiências com o Senhor nesse ano? É importante, irmãos, nós entendermos qual é a vontade de Deus para nós. Porque fora da vontade de Deus, você vai ver mais um ano passar e a sua vida continuar do mesmo jeito, e você não vai viver as experiências que você esperava viver com o Senhor. Então, o que a gente precisa entender? O que precisamos entender para vivermos a vontade de Deus? Primeiro, é que a vontade de Deus nem sempre vai ser igual à nossa vontade. É a primeira coisa, irmãos, que eu preciso começar a alinhar na minha vida, alinhar as minhas expectativas, porque nem sempre aquilo que eu esperava viver vai ser aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, em todas as áreas. Talvez você, quando virou o ano, tenha criado um monte de expectativas na sua cabeça e não tem problema nenhum com essas expectativas, irmãos. O problema é quando essas expectativas te impedem de enxergar as oportunidades que Deus está te dando de viver a experiência que Ele tem para você. Porque pode ser, irmãos, que as experiências que Deus tenha para realizar na sua vida nesse ano não tenha nada a ver com as expectativas que você criou de viver essas experiências que você criou e imaginou na sua cabeça. Provérbios capítulo 16, versículo 1 ao 3 e o versículo 9 diz assim, ó: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmãos, não tem problema nenhum nós traçarmos os nossos caminhos no nosso coração, como Provérbios diz. O problema é como isso nos impede de deixar o Senhor dirigir os nossos passos. Essa é a grande questão. E para eu alinhar as minhas expectativas à vontade de Deus, eu preciso entender que nem sempre, ou eu arrisco dizer que na maioria das vezes, a vontade de Deus não vai ser a vontade que você tem para a sua vida. Nós falamos aqui, eu falei, vocês disseram amém, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, não é, irmãos? Ela é boa, perfeita e agradável. Nós falamos, nós repetimos isso, nós dizemos amém, assim seja, é verdade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Agora, e se Deus, irmãos, não quiser fazer aquilo que você quer, aquilo que você tanto está buscando, essa vontade continua sendo boa, continua sendo perfeita e continua sendo agradável? Deus continua sendo o Senhor da sua vida, se as coisas não forem feitas exatamente da forma que você queria que acontecesse? Eu te pergunto isso, irmãos, em todas as áreas da sua vida. Talvez você tenha um sonho profissional, você traçou um plano no seu coração de uma carreira, em uma área específica que você está tanto lutando, às vezes fazendo vestibular atrás de vestibular, e estudando dias e noites para passar num concurso público, seja qual for a área que você está buscando. Mas você já se perguntou se essa é a área que o Senhor tem para a sua vida? E se não for? Se de alguma forma Deus falar assim, eu não quero que você vá para essa área, eu tenho outros planos para a sua vida. A minha vontade para você é boa, perfeita e agradável, é que você vá para outra área, que você talvez não tenha identificado agora. Eu lembro que na minha adolescência, juventude, eu queria seguir carreira militar, irmãos. Eu morava em Niterói, estava estudando para isso. Eu não sei se os irmãos conhecem a EPICAR, que é uma escola da aeronáutica em que forma tenentes e tal. Então eu tinha esse sonho de seguir a carreira militar. Cheguei a tentar prova para essa escola uma vez, mas a prova é Deus me trazer para Campos. E eu tinha feito esse plano para a minha vida profissional, mas eu vim para Campos, e aqui não tinha, a escola em que eu estudava lá era uma escola específica para preparar para esse tipo de concurso, e aqui não tinha escolas assim. E eu me vi numa situação em que eu tive que refazer os planos e tentar entender qual era a vontade de Deus para a minha vida, na minha vida profissional. E eu acabei optando pela psicologia.
sem nenhuma convicção, irmãos, de que era uma carreira que eu iria seguir, ou que era isso que Deus tinha para a minha vida. Eu lembro que na época o que pesou para mim escolher a psicologia foi exatamente o ministério. Deus já tinha me dado palavras a respeito do ministério pastoral, que eu não imaginava quando ia se cumprir, mas de alguma maneira eu entendia que a psicologia iria me ajudar no ministério. E hoje, depois de alguns anos, a promessa de Deus se cumpre. Hoje estou aqui como um pastor, e o quanto a psicologia ela tem sido útil na minha vida, no meu ministério, mas também na minha vida profissional, o quanto eu vivo da psicologia hoje. Mas esse não foi o plano que eu estabeleci para mim. E talvez os planos que você tenha feito para você não sejam os planos que Deus tem para a sua vida. O problema, irmãos, é que nós nos frustramos. Nós temos dificuldade de descansar em Deus, porque entra aquela nossa dificuldade humana de querer controlar as coisas, de querer ter o controle da nossa vida profissional, da nossa vida sentimental, da nossa vida familiar. E quando as coisas fogem do nosso controle e a gente não sabe o que vai ser do futuro dessa profissão, que eu nunca pensei, que eu nunca planejei para a minha vida, e agora como que vai ser? Será que eu vou conseguir me sustentar? E a gente prefere manter o controle e vai perdendo as oportunidades que Deus tem para nós, de vivermos plenamente a vontade de Deus para nós, porque se é a vontade de Deus para a sua vida, irmão, pode ter certeza que vai ser o melhor para você. Mas enquanto nós ficarmos presos àquilo que nós queremos, à nossa vontade, isso vai nos impedindo de enxergar o que Deus tem para fazer na nossa vida, e as oportunidades vão acontecendo, vão aparecendo, e eu vou perdendo aquilo que Deus tem para mim. Talvez essa vontade que você tanto quer tenha a ver com relacionamento. Talvez você está aí orando com alguém, se relacionando com alguém, com um irmão, com uma irmã, e você já está percebendo os sentimentos no seu coração em que você quer tanto que seja do Senhor. E aí, irmãos, você está preso nessa expectativa e os sinais vão aparecendo. A maneira dessa pessoa se comportar, a maneira dessa pessoa te tratar os pais, tratar os amigos. Mas você está tão preso nas expectativas que você criou desse relacionamento dar certo. Você quer casar, às vezes o desespero vai batendo, a idade vai vindo. Não, tem que ser de Deus, não tenho tempo para perder. E Deus está te mostrando a vontade dele, não é essa pessoa que eu tenho para a sua vida. E muitas pessoas entram fora da vontade de Deus e vivem uma vida, um casamento desestruturado, não tem paz no casamento, às vezes entram no divórcio, foge totalmente da vontade de Deus, porque lá atrás, ao invés de entender que nem sempre a vontade de Deus vai ser igual à sua vontade, preferiu se manter preso às suas expectativas. É importante, irmãos, nós entendermos isso, para alinharmos e nos sujeitarmos à vontade plena de Deus para a nossa vida, amém? Deus é Deus em todo o tempo. Quantos creem nisso? Então nós precisamos crer, nós precisamos confiar na sua sabedoria, na graça de Deus, na misericórdia, no amor de Deus para nossas vidas. Deus sabe, irmãos, o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para a sua vida, melhor do que você mesmo. E a gente precisa aprender a descansar nisso. Parar de querer controlar as coisas. Jesus fala, quando ele fala sobre ansiedade, irmãos, ele fala sobre isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, o amanhã trará os seus cuidados. Qual de vocês pode acrescentar um côvado à sua altura? Nós não temos o poder de saber qual vai ser o dia da nossa morte, da nossa partida. Nós não temos a capacidade de controlar nada na nossa vida. E a gente tem que parar de se preocupar com o que vai ser do amanhã e aprender a descansar no melhor de Deus para nós. Amém? Ainda que não seja o que você quer, descanse na vontade de Deus. Se é de Deus, saiba que é o melhor para você. Segundo, o que eu preciso entender para viver a vontade de Deus? Nós falamos que nem sempre a vontade de Deus vai ser igual à nossa. Mas eu também preciso entender, irmãos, que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Porque às vezes a nossa expectativa pode estar alinhada com a vontade de Deus.
Mas muitos erram não em querer algo que não é de Deus para você, mas por não saber esperar o tempo daquela vontade se estabelecer na sua vida. 2 Pedro, capítulo 3 diz assim, versículo 8 e 9: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Irmãos, a gente tem um ditado aí fora que diz que Deus tarda, mas não falha, né? A verdade, irmãos, é que Deus nunca tarda e nem nunca falha. Tudo em Deus é perfeito. A vontade dele é perfeita e o tempo dele é perfeito. A vontade dele se cumpre na nossa vida na hora certa, no tempo certo, no tempo dele, no tempo que ele tem para nós. Então, ainda que você esteja com as suas expectativas alinhadas, aprenda a esperar o tempo de Deus, porque quando nós nos apressamos a fazer no nosso tempo, irmãos, acontece geralmente duas coisas. Primeiro, nos faz perder oportunidades melhores. Quando nós queremos antecipar as coisas, a vontade de Deus para a nossa vida, muitas vezes, por ter acontecido naquela hora, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, iria ser uma oportunidade muito melhor. Eu ia viver algo muito mais além, muito mais extraordinário daquilo que eu poderia estar vivendo. E por eu ter antecipado as coisas, eu perdi a oportunidade de viver algo melhor em Deus. E a outra coisa que pode acontecer, irmãos, é transformar bênçãos em maldição. Aquilo que poderia ser para te abençoar, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, por você ter antecipado as coisas, por talvez não estar pronto, maduro, para viver aquilo e aquela experiência, aquilo que poderia ser uma bênção na sua vida se torna um dos piores fatores, um dos principais fatores de te afastar da presença de Deus, de te deixar angustiado, de te levar a viver uma vida que não era a vontade de Deus para você. Tudo porque você não soube esperar o tempo de Deus para a sua vida. Então eu preciso, irmãos, entender isso. Eu preciso lutar contra a minha ansiedade. E aqui não tem mais a ver com fazer algo que não é da vontade de Deus. Eu estou falando talvez de uma expectativa que esteja alinhada. Mas essa necessidade de não querer, de não saber o que vai acontecer depois, tá bom, essa é a vontade de Deus para mim, ok, eu vou viver essa vontade, eu deixo meus planos de lado e vou viver a sua vontade, Senhor, mas quando isso vai acontecer? De que forma isso vai acontecer? E a gente vai continuando com essa necessidade de controlar as coisas. Isso vai nos angustiando, isso vai nos deixando ansiosos, e pior, irmãos, isso nos faz querer antecipar as coisas, quando na verdade nós deveríamos descansar no tempo de Deus para nós. Viver a vontade de Deus, para vivermos experiências com Ele, nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o tempo dele é perfeito. Amém, irmãos? Esse homem estava aqui esperando aquilo que ele tanto buscou durante 38 anos. 38 anos, irmãos, esperando. Nós às vezes não conseguimos esperar uma semana, numa geração cada vez mais ansiosa, cada vez com a necessidade de tudo acontecer rápido. Às vezes há um clique, nós conseguimos aquilo que nós esperamos. Nós não temos paciência nem mais de esperar intervalo comercial, irmãos. Quem é que era da geração que tinha que esperar, estava vendo um filme, tinha que esperar o comercial, aí tinha lá parte 1, parte 2, parte 3, a gente tinha que esperar o comercial para continuar vendo um filme. A gente tinha que esperar a TV Globinho para ver o desenho que a gente tanto gostava. E a gente hoje vive uma geração que tem tudo aqui no celular, a um clique. Uma geração que não sabe o que é esperar a programação na outra semana de um episódio que você queria continuar vendo. Isso tem nos tornado, irmãos, cada vez mais angustiados em esperar. E isso tem afetado o nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos descansar nele. Amém? Descansar no tempo de Deus. Quando Deus ele nos ensina sobre o descanso e viver esse resgate, essa restauração do propósito de Deus, é aprender a viver nesse lugar de descanso dele.
como Ele queria que nós vivêssemos no jardim do Éden, descansando na vontade dEle para nós, quando o homem ainda vivia a pureza da criação, onde não conhecia o bem e o mal, estavam nus e viviam intimidade com Deus. O lugar que Deus queria que nós vivêssemos era esse, de descanso da vontade dEle, no tempo dEle das coisas. Amém? E por último, irmãos, o que eu preciso entender para viver a vontade de Deus para nós? Eu preciso não só entender que a vontade de Deus não vai ser sempre a minha vontade, não só entender que o tempo de Deus não é o meu tempo, mas eu preciso também entender que a forma que Deus vai fazer pode ser diferente da forma que eu planejei. E aqui, irmãos, eu queria me deter no exemplo desse paralítico aqui. Ele estava, irmãos, eu falei um pouquinho sobre isso aqui no início, há 38 anos, vendo as coisas acontecerem de uma forma específica. As pessoas entravam no tanque quando a água era agitada e eram curadas. Irmãos, não foram semanas, não foram meses, foram 38 anos vendo a coisa acontecer daquele jeito. Aquilo criou uma expectativa no coração daquele paralítico, de que a forma que ele seria curado era entrando no tanque. E não tem erro nenhum nisso, isso é algo natural. Provavelmente nós também criaríamos essa expectativa, porque nós criamos expectativa com coisas até com menos tempo de experiência, com menos tempo de contato com algo. Então nós provavelmente criaríamos a mesma expectativa. O fato é, irmãos, que a solução, a resposta daquilo que ele tanto queria chegou diante dele. O próprio Jesus estava ali perguntando para ele: você quer ser curado? E o que aquele homem responde? Quero, Jesus, agora me cura. Ele responde: Senhor, quando as águas são agitadas, todo mundo vai lá e é curado, e eu tento, mas eu não tenho ninguém aqui. Não tenho ninguém aqui para me ajudar. A esperança, a expectativa dele era que Jesus fizesse assim: não, tudo bem, eu estou aqui, vamos aqui esperar junto, quando a água agitar, eu vou contigo lá e eu te coloco dentro do tanque. Essa era a expectativa dele, irmãos. Jesus estava ali com a resposta, Jesus estava ali com a solução, mas ele estava preso na expectativa que ele criou, da maneira como a solução, como a resposta, como a vontade iria acontecer. A grande questão, irmãos, é que as nossas expectativas nos impedem de enxergar muitas vezes as oportunidades que Deus está nos dando, de viver experiências com Ele. Nos impedem muitas vezes de enxergar o próprio Deus, nos impedem muitas vezes de ouvir a palavra de Deus nos direcionando, falando conosco, nos dando respostas que muitas vezes nós estamos procurando, e às vezes nas coisas simples da vida, Deus já está te mostrando, e você não está atento aos sinais de Deus para você, porque você está preso à forma como você esperava que as coisas acontecessem, a maneira que as coisas iriam acontecer na sua vida. As nossas expectativas, elas nos impedem de viver a vontade de Deus, nos impedem de enxergar respostas que estão diante dos nossos olhos, irmãos. E é importante a gente tirar Deus de uma caixinha que muitas vezes nós colocamos, das nossas próprias expectativas, e alinhar as nossas expectativas ao que o Senhor tem para fazer, com a vontade dEle, com o tempo dEle, e com a forma que Ele tem para fazer. Eu lembro, irmãos, quando eu era mais novo, adolescente, recém-chegado aqui na igreja CMA, como eu falei, eu vim de Niterói para cá, com 15 anos, e eu lembro, eu cheguei aqui na época do retiro lá da Cândido Mendes. Quem estava nessa época aqui na Cândido Mendes? Poucos remanescentes dessa época. Foi assim um retiro extraordinário, irmãos. Foi meu primeiro retiro na igreja CMA. Eu logo tomei um susto com o valor, porque eu estava acostumado a pagar nos retiros lá em Niterói R$300, isso há 20 anos atrás. Hoje deve estar mais de 500, e aqui na época eu nem lembro, acho que era R$60, não, 25 era. Eu fiquei assustado com aquilo, e eu fui para o retiro, e cheguei lá, irmãos,
manifestação de Deus, as pessoas caindo na unção, na presença do Senhor. E eu lembro que eu, adolescente, ainda imaturo com algumas coisas, e eu criei aquela expectativa no meu coração, e eu via as pessoas caindo do meu lado, e as coisas não aconteciam comigo, e aquilo começou a endurecer o meu coração de uma forma, pô, será que eu não estou recebendo? Todo mundo aqui está recebendo, todo mundo aqui está caindo na unção, e eu vou sair daqui vazio, porque as minhas expectativas colocaram Deus dentro de uma caixa, como se Deus só pudesse se manifestar, como Deus só pudesse me transformar ou me marcar se eu vivesse a experiência igual aqueles irmãos estavam vendo do meu lado, porque era o que os meus olhos estavam vendo. Igual esse paralítico que enxergava aquela realidade durante 38 anos. E eu fiquei frustrado, irmãos, porque terminou o culto e eu não caí. E eu fiquei triste. Ô Senhor, o que eu fiz? Tem alguma coisa de errado comigo? O que aconteceu? Por que eu não vivi isso? E eu lembro que eu tive uma conversa com um irmão, um amigo querido, que era na época 12 do apóstolo, e ele conversou comigo, sentou na sua sabedoria, e eu, no alto dos meus 15 anos, ouvindo e conversando com ele, compartilhando essa minha frustração das minhas expectativas que não foram satisfeitas, e ele explicando, meu querido, Deus não tem uma forma apenas de se manifestar e de fazer. Deus, ele faz do jeito dele, não significa que você não recebeu. Muitas vezes você vai receber uma palavra e você vai sair daquele culto edificado pela palavra que você ouviu, da palavra de Deus que te marcou, que vai começar a gerar um incômodo no seu coração, e você vai para casa refletindo naquilo, e o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, vai transformando algo na sua vida que você precisava ser transformado, vai moldando o seu caráter, a sua personalidade, e você recebeu a palavra de Deus, você teve uma experiência com Deus da mesma forma que os outros que caíram. Às vezes o irmão que cai na unção recebeu menos do que você, recebendo às vezes uma palavra de entendimento, de conhecimento dos princípios da palavra de Deus, que isso vai gerar transformação. Nós temos ouvido isso aqui do nosso apóstolo: experiência que não te transforma não é experiência com Deus. Não tem problema nenhum você cair na unção, você babar, você pular, você rir, chorar, desde que você saia dessa experiência com Deus transformado de alguma forma, porque nós precisamos sair de uma experiência com Deus transformado. E aquilo entrou no meu coração com um alívio, irmãos, que você não sabe, porque é isso que acontece na nossa vida. Nós criamos expectativas de Deus, e as nossas expectativas que criamos de Deus nos impedem de ver de fato quem Deus é e a vontade que Ele tem para nós. Tem uma experiência, irmãos, dos discípulos de Jesus no caminho de Emaús, que é para nós um exemplo disso. Jesus havia morrido e já havia ressuscitado. Os discípulos ainda não sabiam plenamente, todos não sabiam ainda da ressurreição de Jesus. E haviam 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. E eles estavam ali lamentando a morte de Jesus, tristes, porque Jesus havia morrido. E Jesus chega do lado deles e começa a caminhar com eles. E Jesus pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão aí conversando? E eles começam a conversar com Jesus. Você não sabe onde que você estava? Todo mundo está sabendo o que aconteceu em Jerusalém. Jesus morreu e nós tínhamos expectativa que Ele iria libertar Israel. E eles começam a compartilhar com Jesus a expectativa que eles criaram a respeito do Messias. E aí Jesus começa a contar para eles o que a palavra de Deus falava a respeito do Messias. E o texto fala que desde Moisés até os profetas, Jesus explicava para eles qual era a promessa, qual era as características do Messias. E Jesus, irmãos, entenda isso, Jesus estava explicando para os discípulos no caminho de Emaús qual era a verdadeira expectativa que eles deveriam ter a respeito do Messias. Em nenhum momento, irmãos, eles reconheceram que Jesus estava do lado deles. Eles estavam lamentando a respeito da morte de Jesus, com Jesus. E eles não conseguiam ouvir a voz de Jesus explicando para eles a real expectativa que eles deveriam ter. Os olhos deles só vão se abrir quando Jesus parte o pão e agradece ao Senhor pelo pão. Quando eles sentam à mesa, eles olham, percebem que é Jesus, Jesus desaparece, e eles compartilham. Os nossos corações não queimavam enquanto Ele falava.
Mas repare, irmãos, o quanto as expectativas que eles criaram a respeito de quem Jesus era impediu eles de ouvir o próprio Jesus falando com eles. E nós estamos às vezes dentro da igreja exatamente assim, irmãos. Estamos na igreja, estamos caminhando, mas vivendo muito longe da vontade de Deus, porque nós criamos expectativas no nosso coração, da forma que Deus iria fazer, do jeito que Deus iria fazer, do tempo que Deus iria fazer, e nos impedindo de enxergar o próprio Deus falando conosco, nos impedindo de enxergar a vontade de Deus para nós. Nós precisamos urgentemente, irmãos, converter as nossas expectativas ao Senhor, submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Precisamos descansar na vontade dEle, no tempo dEle e na forma que Ele tem para fazer. Há algo mais importante na nossa vida do que a satisfação das nossas necessidades e dos nossos interesses. É a vontade de Deus para nós. Somente se a gente viver a vontade de Deus, nós vamos conseguir viver a plenitude daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Não tem como viver experiências com Deus se eu não entender a vontade de Deus para mim, se eu não me sujeitar à vontade dEle. Mas eu preciso entender essas três coisas: vontade, tempo e forma. A vontade de Deus não vai ser sempre igual à minha vontade. O tempo de Deus não vai ser sempre o mesmo tempo que eu tenho. O meu tempo. E o jeito de Deus não vai ser o jeito que você criou. Não vai ser igual às suas expectativas. Então nós precisamos, irmãos, enquanto há tempo, alinhar as nossas expectativas. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite, para nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, irmão, ou como tem sido o seu ano até aqui. Talvez você tenha criado expectativas de que em fevereiro ou em março, já estamos já no final de fevereiro, a sua vida estivesse de um jeito em que talvez você não está vivendo aquilo que você criou no seu coração de expectativa. Seja um relacionamento, seja sua vida profissional, sua vida familiar, alguma resposta que você esperava ter de Deus, ou até mesmo a sua vida com Deus. E aí você se colocou nesse lugar de expectativas diante de Deus. E Deus tem te dado respostas que você não consegue enxergar, oportunidades que você não tem aproveitado, porque você ainda não descansou da vontade de Deus. Talvez você está aqui nessa noite para encontrar uma resposta, irmão, de uma vida inteira buscando satisfazer as suas necessidades e os seus interesses, buscando encontrar algo que você nunca conseguiu encontrar nisso. Preencher um vazio do seu coração, encontrar uma paz que você tentou encontrar na satisfação das suas necessidades, uma alegria que nem a satisfação de todos os seus interesses e das suas necessidades conseguiu te dar, ou até mesmo um sentido para a sua vida. Mesmo depois de fazer tudo aquilo que você tinha vontade, talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim: qual o sentido? Por que eu estou aqui?
Deus te trouxe aqui nessa noite, irmãos, para você entender que você só vai encontrar isso que você está buscando ao entregar o seu coração para viver a vontade dele para a sua vida. Talvez você tenha até aqui vivido longe do Senhor, se entregou aí nesse carnaval, se afastou dos caminhos do Senhor. E Deus está te trazendo aqui nessa noite para te reconciliar com a vontade dele para a sua vida. E eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse sua vida diante do Senhor. De fato, para muitos, o ano começa depois que o carnaval termina. Então que essa seja uma oportunidade de recomeço com o Senhor. Se para você o ano está começando agora, que você aproveite essa oportunidade, irmãos, de alinhar o seu coração com a vontade de Deus para você, para que você possa viver a vontade do Senhor para a sua vida. Comece a colocar o seu coração diante do Senhor. Comece a entregar diante dele a sua vontade. Comece a dizer para ele que você quer viver a vontade dele, que você quer viver as experiências que ele tem para você, ainda que elas não sejam aquilo que você queria, ainda que elas não sejam no seu tempo, ainda que elas não sejam do jeito que você achou que iria acontecer, mas que você quer viver a vontade dele para você. Peça ao Senhor para te levar a esse lugar de descanso na vontade dele, esse lugar que ele tinha planejado para você desde o dia que ele te criou, irmão, para que você vivesse como filho dele, descansando na vontade dele. Eu queria que toda a igreja fizesse uma oração comigo, irmãos. Colocasse a sua mão no seu coração, que você repetisse essa oração. Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra, Senhor. Eu entendi que eu preciso, Senhor, descansar na tua vontade, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que só a sua vontade pode preencher aquilo que eu sempre busquei, nas minhas necessidades, nos meus interesses, nas minhas expectativas. Nessa noite, eu me rendo à vontade do Senhor. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor possa entrar na minha vida e me levar a esse lugar de reconciliação com o propósito do Senhor para mim. Eu me rendo ao Senhor. Eu aceito ao Senhor como Senhor e como Salvador da minha vida. Entra no meu coração e faça morada em nome de Jesus. Amém.